Giro rápido pelo mundo do futebol. Vários times brasileiros, incluindo Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, estavam interessados em contratar Juan Fernando Quintero, porém o jogador tem interesse em jogar no rubro-negro. As qualidades de Juan Quintero fez Vitor Pereira gostar do jogador, que chegou a tentar a contratação do jogador ao Fenerbahçe em 2016. O técnico aprovou a chegada do colombiano à Gávea para que ela servisse como uma espécie de reserva de luxo para Everton Ribeiro e Georgian de Arrascaeta. O contrato de Quintero com o River Plate termina no sábado, portanto ele estará disponível no mercado a partir de janeiro. Com isso, ele chegou pesquisando a melhor forma de agir e ver claramente a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo na próxima temporada. Juan Quintero disputou 36 partidas pelo River Plate em 2022, marcando 6 gols e dando 6 assistências. O Real Madrid decidiu acelerar o processo com o Borussia Dortmund com a contratação do meio-campista Jude Bellingham, de 19 anos. De acordo com o jornal Marca, Bellingham chamou a atenção de vários clubes europeus, incluindo o Liverpool, após sua atuação na Copa do Mundo. Em resposta, o Real corre para comprar a promessa inglesa o mais rápido possível. Segundo o jornal, o Borussia Dortmund só deixaria Bellingham sair em junho de 2023. Ainda assim, o Real deve focar novamente para concluir a contratação do jogador o mais rápido possível. Destaque da Inglaterra no Mundial, o meio-campista disputou 5 partidas, marcou um gol e distribuiu uma assistência. Pelo Borussia Dortmund, balançou as redes 3 vezes e foi garçom por 2 oportunidades em 15 jogos desta temporada. O futuro de Philippe Coutinho parece cada vez mais próximo de ser apenas o futebol brasileiro. É por isso que o meio-campista pediu ao Aston Villa que negociasse por ele e permitisse que ele voltasse ao seu país. O jogador, de 30 anos, não está tendo muitas oportunidades no tempo de Birmingham, e chegou a ser escalado para o jogo da Premier League após a Copa do Mundo. Ele afirma que em 2023 no Brasil poderá recuperar sua inteligência e protagonismo. O time que mais acompanha a história é o Corinthians, que tem potencial para determinar o destino de um atleta. No entanto, dado que Coutinho recebe uma remuneração significativamente maior do que o salário médio do país onde nasceu, há grandes riscos envolvidos que complicam as negociações para o timão. Para que houvesse acordo entre as partes, o jogador teria que reduzir seu pedido em mais de 50%. Nesta quarta-feira, o time do Chelsea anunciou que foi feito um acordo preliminar para a contratação do atacante David Fofana. O jogador, de 20 anos, jogava no Molde FK, da Dinamarca. Este seria o primeiro reforço sob a liderança de Graham Potter. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, os londrinos vão pagar ao marfinense 12 milhões de euros, cerca de 67 milhões de reais, a partir de janeiro de 2023. Desde 2021 no Molde FK, o jogador conquistou um campeonato norueguês e uma taça da Noruega. Nesta temporada, o Fofana disputou 27 partidas, marcou 21 gols e deu 6 assistências. Desde a final da temporada europeia, o Flamengo tenta a contratação de Gerson. Igor Tudor, treinador do Olympique de Marselha, disse esta manhã que o meia do clube está de saída. Gerson está trabalhando separado do resto da equipe francesa enquanto busca uma nova carreira. O meio-campista perdeu uma vaga na equipe titular depois que Igor Tudor assumiu o comando do Marselha e disputou apenas 13 jogos. O Olympique de Marselha pede 20 milhões de euros ao Flamengo para contratar Gerson. No entanto, a direção do rubro-negro acredita que os valores são implausíveis e aguarda a desvalorização do jogador em decorrência do desinteresse do clube e do técnico francês em utilizar o atleta em 2023. Gerson assinou contrato com o Olympique de Marselha em julho de 2021. Sob a direção de Jorge Sampaoli, Gerson deu o seu melhor. Em 48 partidas em campo, o meia marcou 11 gols e deu 10 assistências com o comando do técnico argentino. Enquanto procurava substitutos para o lesionado Gabriel Jesus, o Arsenal está considerando a contratação de um jogador que é bastante conhecido do público em geral. É sobre o jogador ucraniano Mikhailo Mudryk, de 21 anos, que joga no Shakhtar Donetsk. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em notícias de transferências. O clube londrino há muito tempo realiza uma avaliação interna do jogador. Os Gunners sinalizaram inicialmente com uma proposta de 40 milhões de euros, 220 milhões de reais, junto com 20 milhões em custos variáveis. No entanto, o time ucraniano deve rejeitar a oferta.
O Shakhtar entende que, como o Mudryk possui um alto teto para crescimento, o seu valor está bem acima do que o Arsenal ofereceu até então. As partes devem negociar novos termos nos próximos dias. Na atual temporada, o atacante soma um total de 18 jogos, 12 gols e 8 assistências, garantido com uma participação por jogo. Poucos minutos antes da volta do campeonato francês, o PSG anunciou a prorrogação do contrato de Marco Verratti. O italiano de 30 anos, que já passou 10 temporadas no time parisiense, estendeu o relacionamento até junho de 2026. A reforma já foi finalizada semanas atrás e agora está oficialmente concluída. Verratti foi muito procurado por outros clubes europeus, mas o PSG sempre insistiu em não ouvir ofertas para determinar seu próprio curso de ação. Agora, parece inevitável que ficará todo o auge da sua carreira no time francês. Mesmo com problemas contínuos com lesões ou suspensões, Verratti já disputou 20 partidas nesta temporada. É o comandante do meio-campo do PSG, setor que precisa levar a bola até o trio de ataque e ainda marcar por eles. Matheus França, meio-campista de 18 anos, parece ser o mais recente jovem promissor a chamar a atenção dos grandes clubes europeus. A alegria das divisões de base do Flamengo pode acabar sendo disputada por dois titãs do velho continente e um novo rico. Após a rejeição do Flamengo a uma oferta de 14 milhões de euros, 80 milhões de reais, do Bayer Leverkusen, o Newcastle United entrou na competição para contratar o jovem jogador do Flamengo. O clube inglês, que é filiado ao Fundo Soberano da Arábia Saudita, pretende fazer uma proposta em breve. São 21 jogos disputados pelo elenco profissional, com 6 gols marcados e 2 assistências. No geral, 732 minutos não é muito, mas é o suficiente para os grandes clubes europeus se interessarem. A proposta do Atlético Mineiro por Patrick foi rejeitada pelo São Paulo. O valor do time mineiro oferecido foi considerado baixo. O valor gira em torno de 10 milhões de reais. Patrick está muito interessado em se mudar para o Atlético devido ao seu relacionamento positivo com o técnico argentino Eduardo Coudet, que foi contratado para comandar os atleticanos na próxima temporada. A falta de comunicação de Patrick com o técnico Rogério Ceni no final da temporada anterior não afetou seu desejo de trocar de clube. A situação foi resolvida e o relacionamento das duas pessoas agora é normal. O treinador está ciente de que o jogador cumpre um papel fundamental no time. O São Paulo possui 30% dos direitos de Patrick, que foram comprados no início deste ano por 4 milhões de reais. O Internacional tem 35% e o próprio atleta os outros 35% dos direitos.